Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada de transformação, a jornada DevOps. Vamos entender como algumas empresas conseguem sair daquele ponto de paralisia, sabe? E simplesmente decolam, alcançando um crescimento incrível. Bora começar a desvendar esse mapa. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque algumas empresas parecem que estão vivendo no futuro, inovando na velocidade da luz, enquanto outras, bom, ficam para trás. A resposta, e isso é o mais interessante, raramente está na tecnologia em si, mas em como elas usam essa tecnologia. Vamos dar uma olhada nos obstáculos que criam essa diferença. Então, o ponto de partida dessa nossa jornada é um lugar que talvez seja bem familiar para muita gente, o labirinto da TI tradicional. Sabe como é? Um lugar cheio de processos lentos, muita frustração. É ali que as boas ideias acabam morrendo na praia, esperando em filas intermináveis. É um modelo que, vamos ser sinceros, não dá mais conta do recado no mundo de hoje. E olha, as dores desse modelo são reais e bem profundas. Pensa só, projetos que demoram mais de 9 meses para sair do papel. Equipes trabalhando em bolhas, cada uma no seu canto, às vezes até uma atrapalhando a outra. O medo de mudar é tão paralisante que tudo congela, qualquer inovação é barrada. E o resultado final disso tudo? Clientes infelizes e gente talentosa ficando tão frustrada que no fim pede as contas e vai embora. Mas calma, existe uma saída para esse labirinto. A gente só precisa da ferramenta certa. Uma bússola. E essa bússola são os princípios do DevOps. E aqui tem um ponto super importante. Não estamos falando de um software que se instala e pronto. É uma filosofia, uma nova forma de pensar. É o mapa que vai guiar a gente por essa transformação. Basicamente, o DevOps se sustenta em dois pilares. De um lado, a gente tem as práticas técnicas, as ferramentas modernas. Pensa em automação, monitoramento, essas coisas. E do outro lado, a cultura que apoia tudo isso. Colaboração, aprender com os erros, sabe? E o pulo do gato é esse. Um não funciona sem o outro. Eles andam de mãos dadas. E o mais legal é ver como esses dois pilares se retroalimentam. Olha só que interessante. A tecnologia ajuda a mudar a cultura. Por exemplo, quando se automatiza processos, as equipes ganham mais autonomia. Ao mesmo tempo, uma cultura que valoriza a experimentação vai precisar de novas tecnologias para garantir que, se algo der errado, a gente consiga corrigir rapidinho. É um ciclo virtuoso, um impulsionando o outro, e é isso que acelera a mudança de verdade. Tá, então, resumindo a ópera, o que é DevOps? Pensa assim, é uma cultura, junto com um monte de práticas, que tem um objetivo claro: entregar software bom e rápido. Para isso, ele une as pontas que antes viviam separadas, o time de desenvolvimento, o Dev, e o time de operações, o Ops. A ideia central é derrubar os muros que existem entre essas equipes para todo mundo remar na mesma direção. Ok, mas chega de teoria, né? A melhor maneira de entender essa jornada é vendo como ela acontece na prática. Então agora a gente vai mergulhar em algumas histórias reais, para ver como esses princípios funcionam num mundo de verdade. E o nosso primeiro caso é de um lugar que ninguém esperaria. Uma agência do governo, completamente presa no passado. Tenta imaginar o cenário. Burocracia para todo lado, sistemas legados e uma resistência à mudança, mas uma resistência tão forte que chegava a rolar sabotagem interna para impedir ideias novas. Um desafio gigantesco. Mas olha só a transformação. É de cair o queixo. Projetos que levavam no mínimo 9 meses para acontecer agora são entregues toda semana. Aquela sabotagem virou colaboração para resolver problemas urgentes. E o mais incrível de tudo, falhas que antes deixavam tudo parado por dias, agora são revertidas em segundos. Isso mesmo, segundos. E a maior barreira, sem surpresa nenhuma, era a cultura. Essa frase aí, é assim que eles trabalham, isso não funcionaria para nós. Ela resume tudo. É a mentalidade do nós contra eles na sua forma mais pura. Era um ceticismo, uma descrença de que a mudança era sequer possível ali dentro. Agora, mudando completamente de cenário, vamos pro varejo. Uma gigante do setor percebeu que para continuar competitiva, para sobreviver, não bastava lançar produto novo. Era preciso reconstruir toda a cultura de engenharia. Os dados ficavam presos em silos, cada área queria uma coisa, e o progresso era basicamente um grande jogo de empurra-empurra, de espera. E a estratégia deles foi muito inteligente, dividida em 4 passos. Primeiro, eles identificaram e deram poder para quem já queria mudança lá dentro. Depois, eles criaram um movimento que veio de baixo para cima. Aí, com essa força, eles conseguiram o apoio da diretoria, o alinhamento de cima para baixo. E só então, com essa base sólida, eles expandiram a nova cultura para a empresa inteira. Uma jogada de mestre, combinando as duas frentes.
Certo. Mas depois de toda essa jornada, de todo esse esforço, qual foi o resultado? Aonde eles chegaram? Agora a gente fala de resultado de negócio, porque, no final das contas, toda essa mudança tem que fazer sentido no bolso, tem que se traduzir em números. E prepare-se, porque os números são impressionantes. 72%. Pare e pense um pouco nesse número. Foi esse o aumento de tráfego mensal que o Yahoo Respostas teve depois de adotar essas práticas. Um crescimento absurdo que basicamente ressuscitou um produto que muita gente já dava como morto. 80. E não é por cento não, é o número de vezes que a tal varejista faz deployments, ou seja, coloca software novo no ar por semana. 80 vezes por semana. Imagina só a agilidade para responder ao mercado, para atender o que o cliente precisa praticamente em tempo real. É outro jogo. E, de novo, 80%. Só que agora a gente está falando de uma redução de 80% nos defeitos críticos. E isso numa indústria super regulada. O que isso prova? Quebra aquele mito de que, para ser rápido, é preciso abrir mão da qualidade. Pelo contrário, DevOps é sobre aumentar a velocidade e a qualidade ao mesmo tempo. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica? Se tiver uma única coisa para guardar de toda essa história, que seja isso. DevOps, na sua essência, não é sobre ferramenta, não é sobre processo, é sobre uma mentalidade, um mindset. E essa mentalidade se desdobra em algumas lições bem claras. A primeira, a virada de chave é cultural, não só técnica. Segunda, o motor de tudo são equipes que têm autonomia e gente de várias áreas. Terceira, automatizar não é só para ser mais rápido, é para criar uma rede de segurança. E por fim, o objetivo final é sempre o mesmo: aprender, melhorar e entregar mais valor para o cliente o mais rápido possível. E com isso a gente chega ao fim da nossa exploração, mas com a pergunta que fica no ar para a gente pensar. Depois de ver os desafios, os princípios e os resultados que são de fato incríveis, a questão é: será que a organização onde cada um de nós está pronta para começar essa jornada?